Primeiro relato. A luz do painel apagou e o motor morreu no meio da subida. Meu namorado falou calma, mas a voz dele saiu quebrada. Na janela, do nada, apareceu um rosto perto demais, como se já estivesse esperando. Recuei no banco e apertei o travamento das portas. Meu nome é Luana. Tenho 19 anos. Sou estudante e trabalho numa cafeteria. A gente estava voltando de uma visita na casa da avó dele. Eu fui junto para fazer bonito. Meu namorado se chama Pedro. Tem 21, dirige bem, mas é teimoso. A estrada era dessas que corta mato e sítio, com poucas casas. A gente saiu tarde porque a família dele gosta de ficar conversando sem ver o relógio. Eu falei para voltar mais cedo, ele disse que dava. No caminho, o celular dele ficou sem sinal. O meu também. A gente riu porque parecia desconectar do mundo. Só que a risada morreu quando o carro começou a falhar. Primeiro uma engasgada leve, depois outra, até que na subida apagou de vez. Pedro tentou dar partida. Nada. Tentou de novo. Nada. A bateria fazia aquele esforço curto e desistia. Deve ser combustível. Ele falou sem convicção. Eu olhei em volta. Escuro, sem poste, só um céu meio nublado que não ajudava. Fica dentro do carro. Eu falei, vamos esperar amanhecer. Pedro soltou um suspiro e mexeu no porta-luvas, procurando lanterna. A lanterna não funcionou. Foi quando a gente viu a primeira coisa estranha. No acostamento, uns metros atrás, tinha uma mochila. Uma mochila caída, como se alguém tivesse deixado ali. Isso não estava aí quando a gente passou. Pedro falou, eu senti a pele do braço arrepiar, porque eu também tinha certeza. A gente ficou olhando a mochila, e aí a mochila mexeu. Não andando, só mexeu como se alguém puxasse pelo tecido. Ela saiu do lugar uns centímetros. Pedro, minha voz saiu baixa, quase sem som. Ele abriu um pouco a porta, só para olhar melhor. Eu peguei no braço dele. Não, fica. Eu falei, ele fechou. E aí, do lado do carro, apareceu o rosto na janela. Não foi um susto de filme, foi pior. Foi humano demais. Era um homem magro, com boné e um sorriso pequeno. Ele estava tão perto do vidro que dava para ver o bafo marcando. Boa noite. Deu pane. Ele falou num tom prestativo. Pedro engoliu seco. Deu. A gente está resolvendo. Eu posso ajudar. O homem falou e olhou para mim. Não olhou para o Pedro, olhou para mim primeiro. Eu apertei o travamento das portas, mesmo já travadas. O clique pareceu alto no silêncio. Não precisa, obrigado. Pedro falou, tentando ser firme. O homem fez que sim com a cabeça, devagar. Tá, só que aqui é ruim de ficar parado. Ele apontou para frente. Mais adiante tem um recuo, lugar seguro. Eu levo vocês. Eu levo. Como se a gente fosse entrar no carro dele que eu nem tinha visto. A gente espera resgate, Pedro disse. O homem encostou o dedo no vidro, bem na altura da minha cara. Sem força, só encostou, sem sinal aqui. Ele falou como se estivesse comentando o tempo. Vocês vão ficar sem falar com ninguém. Meu estômago virou. Porque ele confirmou o que a gente já sabia, só que do jeito de quem usa isso. Pedro tentou ligar o pisca-alerta. Não acendeu. Ele bateu de leve no painel, irritado. Não, eu só... Pedro começou a falar mais alto, mas travou. O homem virou o rosto para o mato e assoviou baixo. Não foi onomatopeia. Foi um assobio curto, real. Um chamado. Do mato respondeu um barulho de passo. Depois outro. Passo em folha seca, vindo na direção da estrada. Ali meu corpo virou gelo. Eu puxei o braço do Pedro e sussurrei. Não abre a porta. Não sai. Eu falei. Pedro olhou para mim e eu vi o medo na cara dele. Ele tentou disfarçar, mas o olho entregou. Ô amigo, Pedro falou para o homem. Vai embora. Por favor. O homem sorriu um pouco mais. Calma. Ninguém quer problema. Só que ele não saiu de perto. Ele foi para o lado do motorista, como quem quer conversar com o Pedro mais de perto, e ficou bem no ponto cego do retrovisor.
Eu não conseguia ver as mãos dele. No vidro do passageiro do meu lado apareceu outra mão, uma mão diferente, mais grossa. Ela bateu uma vez, de leve, como teste. Eu travei a respiração. Pedro olhou para mim e entendeu que tinha mais alguém. Tem mais um aí. Eu falei baixinho. Pedro pegou o celular e tentou discar emergência. Sem sinal. Ele jogou o celular no banco frustrado. O homem do lado do motorista falou baixo. Abre só um pouquinho. A gente conversa. Pedro respondeu alto para ver se alguém ouvia de longe. Não vou abrir nada. Uma risada veio do mato. Não era alegria, era deboche. Eu lembrei de uma coisa que meu pai me ensinou. Buzina é voz, luz é pedido, movimento é vida. Pedro buzina, sem parar. Eu falei, ele hesitou, porque ninguém quer fazer escândalo. E aí ele apertou a buzina. O som saiu fraco no começo, como se a bateria estivesse morrendo. Mas saiu longo, insistente. O homem do lado do motorista se afastou meio passo. Não foi por medo, foi por cálculo. Para com isso, ele falou sem levantar a voz. Vai chamar a atenção de quem não vai ajudar. A mão do meu lado subiu para o puxador da porta por fora, como se testasse, só que não dava, porque estava travado. E aí, do nada, a mochila no acostamento foi jogada para perto do carro, como se alguém tivesse chutado. Ela bateu no meu pneu e tombou. Pedro apertou a buzina de novo, mais forte agora. O painel piscou, quase apagando. Eu procurei alguma coisa útil, peguei meu copo térmico vazio. Ridículo. Peguei um chaveiro pesado, melhor que nada. O homem do boné falou do lado de fora. Última chance. Sai do carro e vem com a gente pro recuo. Eu senti meu pescoço travar. Pedro respirava curto, como se tivesse corrido. Foi quando, lá na frente, apareceu um farol. Bem longe, mas vindo. A buzina tinha chamado alguém, ou tinha dado azar e era pior. Só que era luz e luz muda jogo. O homem do boné olhou para frente. A mão do meu lado sumiu do vidro. Eles recuaram, não correndo. Recuando como quem quer parecer que não está fazendo nada. E entraram no mato do mesmo jeito que saíram. Pedro continuou buzinando até o farol chegar perto. Era uma caminhonete de um sítio, um senhor e um rapaz dentro. O senhor desceu com calma, mas com firmeza. Tá tudo bem aqui? Eu não consegui responder de primeira. Minha garganta travou. Pedro falou por nós. Pane. E tinha uns caras aqui agora há pouco. O senhor olhou para o mato e só fez um gesto para o rapaz pegar o celular dele. Aqui pega um pouco. Liga para a polícia. A polícia demorou, mas veio. Rodou com a lanterna no mato. Não achou ninguém. Só achou marcas de pé perto do acostamento e a mochila vazia, sem documento, sem nada. O carro da gente pegou com chupeta ali mesmo. Era bateria, sim. Só que o estranho é que a bateria era nova. E alguém tinha mexido no cabo. Tava meio solto. Eu não consigo provar nada. Só sei que se a gente não tivesse buzinado, eu não sei o que teria acontecido. E eu sei que eles já estavam ali antes da pane, porque o rosto apareceu rápido demais, como quem já estava esperando o carro apagar. Segundo o relato, acordei com o puxador da porta mexendo. Não era vento, era mão. O caminhão inteiro deu uma balançada, como se alguém testasse o peso. Segurei a respiração e apaguei a luz interna. Meu nome é Marisa. Tenho 47 anos. Sou representante comercial. Dirijo muito, sozinha quase sempre. Meu carro é uma caminhonete velha, mas aguenta. Naquela semana eu tinha feito 2 cidades no mesmo dia. Eu estava no osso. Eu nunca gostei de dormir na estrada. Só que eu errei a conta do tempo. Chuva, trânsito, obra. Quando vi, era madrugada e eu já estava piscando o olho no volante. Vi uma placa de área de descanso. Entrei. Era um recuo grande, com umas vagas, um banheiro fechado e uma estrutura que parecia lanchonete, só que apagada. Tinha 2 caminhões estacionados longe um do outro.
Parei num lugar que dava para sair fácil. Encostei de ré, porque eu aprendi assim. Antes de apagar, olhei em volta. Tudo quieto, nada de gente andando. Deitei o banco, botei a bolsa no colo, celular na mão. A cabeça ainda rodava. Eu tentei mandar mensagem para minha irmã. Não consegui. Dormi, acordei com o barulho do puxador. Meu corpo levantou antes de eu entender. Mão no peito, coração disparado, boca seca. Fiquei imóvel, porque qualquer movimento fazia o carro ranger. Mais uma mexida no puxador. Devagar, como quem tenta não fazer barulho. E aí uma batidinha leve no vidro do motorista. Dona, abre aqui, por favor. Uma voz masculina falou. Baixa, educada. Eu não respondi. Olhei para o lado e vi uma silhueta bem perto do vidro. Muito perto. A pessoa estava colada, tentando enxergar dentro. Minha mão foi para o celular. A tela acendeu e eu cobri com a palma, para não iluminar meu rosto. Dona, é rapidinho, só preciso de ajuda. A voz continuou. O jeito que ele falava era o que mais dava medo. Sem pressa, sem desespero, como se já soubesse que eu estava ali. Eu forcei o olho para o retrovisor lateral. Tinha outro vulto do lado do passageiro, parado, só esperando. Ali eu lembrei do que meu pai falava. Na estrada, gente boa pede ajuda longe da porta, perto demais é porque quer outra coisa. Não dá, eu vou ligar para a polícia. Falei tentando sair firme, minha voz saiu fina. Não eu só, ele cortou a frase. Ficou um silêncio curto, pesado. Então ele mudou o tom. Dona, não complica. Meu estômago virou uma pedra. Eu apertei o botão de travar. De novo. Do lado do passageiro, a mão apareceu na janela. Os dedos abriram e fecharam, como se testassem a borracha. Depois a mão fez sinal para baixo, apontando. Eu segui o apontar sem querer. No chão, perto da roda, tinha uma coisa brilhando. Parecia uma tira metálica. Parecia uma ferramenta. Foi quando eu notei outra coisa. Meu pneu dianteiro esquerdo estava murcho. Não estava assim antes. Ele tinha afundado naquela meia hora. Isso não acontece do nada. A voz do motorista voltou. Se a senhora abrir, a gente resolve e vai embora. Se não abrir, vai ser pior. Eu senti a pele do meu braço arrepiar toda. Não pela ameaça direta, pelo agente. Tentei dar partida. A chave virou e o motor falhou uma vez. Falhou de novo, como se a bateria tivesse ido para o chão. Eu tinha desligado o farol, rádio, tudo. Ainda assim a caminhonete não pegava. Viu? Ele falou do lado de fora, como se tivesse visto o painel. Como se soubesse. Eu engoli seco e comecei a procurar a trava do capô, pelo hábito de quem dirige muito. A mão tremia. Eu errei 2 vezes. No espelho, o vulto do passageiro se aproximou do vidro. Encostou o rosto. Eu vi o brilho do olho por um segundo, só o brilho. Dessa vez eu não discuti. Peguei a chave reserva do alarme e apertei com tudo para fazer barulho. O alarme disparou alto, rasgando o silêncio do lugar. O homem do motorista recuou um passo. O do passageiro recuou também, mas menos. Eles não correram. Só ficaram ali suportando o som. O alarme parecia não incomodar tanto quanto deveria. Isso me gelou. Lá longe, um dos caminhões acendeu a luz interna. Um ponto amarelo. Depois apagou. Como se alguém tivesse acordado e decidido: não é comigo. Para com isso, dona. Vai acordar gente que não quer acordar. A voz falou com raiva contida. Eu senti um gosto de ferro na boca. Meu ouvido zumbia por causa do alarme. Mesmo assim eu gritei, do jeito que deu. Socorro, tem gente aqui. Ninguém veio. Então ouvi passos apressados no cascalho. Não correndo, só mudando de posição. Os 2 lados do carro ao mesmo tempo. E aí, uma coisa raspou por baixo da caminhonete. Um arranhado longo, como metal contra metal. Eu entendi o que era. Eles tinham colocado alguma coisa ali. Não era só pneu murcho, era para eu não sair. Aí eu fiz a coisa mais feia e mais honesta que eu já fiz. Peguei a chave,
Destravei a porta do motorista só um palmo e joguei a bolsa para fora. Minha bolsa caiu no chão, aberta, espalhando tudo. Eles olharam para a bolsa. Eu vi o reflexo dos olhos indo direto para o dinheiro, para os cartões, para o celular reserva que eu tinha. E eu aproveitei esse meio segundo. Liguei a chave de novo. O motor pegou, como se só estivesse esperando eu parar de tentar com calma. Engatei a ré e arranquei, sem olhar. Passei por cima de alguma coisa. Senti o carro subir e descer. O alarme continuava berrando. No retrovisor, vi um deles correndo atrás, xingando, tentando alcançar. O outro pegava minha bolsa do chão com pressa. Eu não parei para recuperar nada. Saí da área de descanso e fui até um posto aberto, cheio de caminhão e luz. Lá eu chorei sem querer, mas eu não falei tive medo. Eu só tremia. Depois, no claro, eu vi o arranhão embaixo do carro e vi a tira metálica que eles tinham colocado perto da roda. Era para travar, era para eu ficar. Terceiro relato. A luz do corredor piscou e apagou de vez. O ônibus ainda estava andando, mas parecia que tinha parado no ar. Alguém sussurrou meu nome do fundo, num tom que não combinava com ninguém dali. Apertei a campainha de emergência e ela não fez som. Meu nome é Renata. Tenho 26 anos, sou técnica de enfermagem. Eu estava voltando de plantão, com a cabeça cheia e as pernas pesadas. Peguei o ônibus noturno porque era mais barato e eu já conhecia a linha. Sentei do lado da janela, no meio do ônibus. Tinha pouca gente, um senhor dormindo, uma moça com fone, 2 rapazes lá atrás. O motorista estava quieto, focado. Eu lembro de um detalhe bobo. O ar-condicionado estava fraco e tinha um cheiro de pano molhado, o tipo de cheiro que gruda no nariz e não sai. Na primeira parada, entrou um homem, nada de muito chamativo, calça escura, moletom, boné baixo. Só que ele subiu devagar demais, como se medisse o ônibus por dentro. Ele passou da catraca e não mostrou passagem. O motorista falou alguma coisa, mas eu não entendi. O homem fez um gesto com a mão, tipo depois, e foi para o fundo. Ali, o motorista olhou pelo espelho e ficou olhando um pouco mais do que normal. E eu senti aquele desconforto de ver alguém fora do combinado. Uns 20 minutos depois, eu vi o homem caminhando no corredor, sem ir ao banheiro, sem procurar lugar, só andando. Parou do meu lado e ficou. Eu fingi que não vi. Olhei para a rua, para o escuro, para as luzes passando. Só que eu sentia ele ali perto, como uma presença que toma espaço. Você trabalha no hospital, né? Ele perguntou baixo. Eu gelei porque eu estava de uniforme, mas eu tinha colocado uma jaqueta por cima. Ainda dava para ver o crachá pendurado por dentro. Trabalho. Respondi curto, porque eu aprendi a não puxar conversa. Tá tarde para você, ele falou, e sorriu sem mostrar dente. Ele seguiu para o fundo, só que eu reparei numa coisa. Quando ele passou, um dos rapazes lá atrás não olhou, nem mexeu, nem reagiu, como se já soubesse. Dessa vez eu não consegui relaxar. Segurei a mochila com mais força. Senti meus dedos suando no tecido. O ônibus fez uma curva e passou por um trecho de estrada mais escuro. Sem poste, só farol recortando o mato. Foi nesse trecho que a luz do corredor piscou e apagou. O motorista ainda estava com o painel aceso, mas o resto ficou sombra. Alguém falou meu nome lá do fundo. Renata. Certinho, só que ninguém ali me conhecia. Na hora eu virei o rosto para o corredor. Vi o homem do boné sentado no último banco, com o corpo relaxado. E vi, ao lado dele, outro vulto em pé, perto da porta de trás. Só que a porta de trás não abre com o ônibus em movimento. Ela tem trava. Eu sei. O vulto encostou a mão na porta como quem testa, e a porta fez um clique baixinho, como se tivesse destravado. Meu estômago caiu. Eu pensei, isso não é normal. E eu vi o motorista no espelho. Ele também percebeu. Ele aumentou a velocidade um pouco.
Dava para sentir no corpo. O ônibus ficou mais firme, mais esticado. O homem do boné levantou e começou a andar para o meio, sem pressa. O vulto perto da porta ficou ali, parado, como guarda. Eu levantei também. Não era coragem, era pânico de ficar sentada esperando. Fui para o lado do motorista, segurando no encosto. Tentei falar sem gritar. Moço, aquele cara entrou sem pagar. E tem alguém na porta de trás. Minha voz falhou no final. O motorista não respondeu de cara. Ele só mexeu na alavanca do ar e olhou para o espelho de novo. O maxilar dele estava duro. Senta, moça. Ele falou baixo e não olha para trás. Só que eu olhei. O homem do boné parou a 2 bancos de distância de mim. Ele sorriu de novo. Não precisa ficar nervosa. A gente só vai descer num ponto. Ele falou a gente de novo. Eu vi o vulto da porta se aproximar mais. A mão dele foi para o mecanismo de abertura, do lado de dentro. E ele puxou. 1 vez, 2. Nada acontecia, mas o clique continuava, como se alguém estivesse forçando a trava. Para com isso. O motorista falou, alto finalmente. Aqui não. Vai para o seu lugar. O homem do boné deu uma risada curta. Tá com pressa por quê? Você também vai descer. A moça do fone tirou um lado e olhou, confusa. O senhor dormindo nem mexeu. Os 2 rapazes lá atrás continuavam quietos demais. Só que eu reparei. Os 2 rapazes estavam com os braços cruzados, olhando fixo para o corredor. Não parecia medo, parecia espera. Ali meu corpo entendeu antes da minha cabeça. Era cerco. Não era um doido sozinho. Eu procurei meu celular. Sem sinal. Nenhuma barrinha. Eu estava com a mão tremendo tanto que quase deixei cair. O motorista puxou o microfone interno. Falou no alto-falante. Próxima parada é posto. Todo mundo desce. Quem não descer, eu chamo polícia. A voz dele saiu firme, mas eu vi o suor na nuca quando ele virou um pouco. O homem do boné bateu com a unha no painel do motorista, sem encostar, só um toque no ar. Não, Eu tentei dizer para o motorista que eu tinha visto o clique na porta, mas não saiu. Foi quando o vulto da porta deu um passo e a porta de trás abriu um dedo. Um vão mínimo. Entrou um fio de vento gelado e o barulho da estrada ficou alto. Eu vi a rua passando lá fora, rápida, e vi por esse vão uma mão do lado de fora, como se alguém já estivesse esperando o ônibus reduzir. Só que o motorista não reduziu. Ele acelerou mais. O homem do boné perdeu o sorriso. Andou rápido para o fundo, segurando nos bancos. Os 2 rapazes levantaram ao mesmo tempo. Então o motorista fez algo que eu nunca vi. Ele jogou o ônibus para o acostamento iluminado de um posto de uma vez e freou forte. A gente foi para frente. Coisa voando. Gente gritando. No segundo que o ônibus parou, ele abriu a porta da frente e berrou para fora. Polícia! Chama a polícia agora! O frentista do posto olhou sem entender, mas viu a confusão e correu. Eu desci tropeçando. Quase caí, minhas pernas não eram minhas. Atrás, o homem do boné tentou sair pela porta de trás. Só que a porta voltou a travar quando o ônibus parou. O vulto lá de trás bateu na porta, irritado. Os 2 rapazes desceram correndo pela frente e sumiram para o escuro do posto, pulando uma mureta. O homem do boné ficou dentro por um segundo, olhando para mim como se gravasse meu rosto. Renata. Ele falou meu nome de novo, baixinho. Eu entrei no posto e fiquei atrás do balcão. O motorista trancou o ônibus e ficou do lado de fora, com o telefone na mão. Quando a polícia chegou, o homem do boné não estava mais lá dentro. Uma janela de emergência do fundo tinha sido aberta. O posto disse que ninguém viu ele sair. Eu voltei para casa de carona com uma viatura porque eu não conseguia entrar em outro ônibus. E até hoje, quando alguém fala meu nome no escuro, meu ombro endurece sozinho. Quarto relato. O rádio do caminhão estourou em estática e uma voz falou meu apelido. Não era qualquer voz. Era a voz da empresa. Do jeito certinho.
Olhei para os lados e vi um carro emparelhando sem farol, colado na minha cabine. Travei o volante com o joelho e alcancei o botão de pânico. Meu nome é Jonas, tenho 39 anos, sou caminhoneiro desde os 18. Eu rodo sozinho e eu gosto de rodar de madrugada. Estrada vazia, cabeça limpa. Só que naquela noite eu estava atrasado e com carga marcada para chegar cedo. Eu tinha um rádio no painel. Serve para falar com outros motoristas e para ouvir recado da base quando tem. Não é coisa moderna, mas funciona. Eu estava num trecho longo, sem cidade perto. A estrada parecia uma fita preta. De vez em quando um posto fechado, um motel perdido, essas coisas. O rádio chiou. Normal. Interferência acontece. Aí a voz entrou, limpa, no meio da chiadeira. Jonas, confirma tua posição. E falou meu apelido em seguida. O apelido que só a base usa. Minha barriga gelou, porque aquele tipo de chamada não vinha pelo rádio aberto. Vinha pelo celular, por mensagem ou quando eu parava em pátio. Quem tá falando? Eu respondi, sem querer responder. Saiu. Base, fica atento. Tem fiscalização mais à frente. Encosta no próximo recuo e aguarda. O tom era técnico. Até a pausa parecia igual. Eu olhei o relógio. 1h40 e poucos. Minha boca ficou seca. Não tinha como a base estar me chamando naquele horário. E mesmo que estivesse, não mandaria eu encostar sozinho em recuo. Isso é regra básica. Ali eu já estava com a nuca arrepiada. Mesmo assim, eu fiz o que todo teimoso faz. Eu tentei racionalizar. Deve ser alguém copiando voz. Só que copiar voz assim com detalhe não é comum. O rádio chiou de novo e a voz veio mais próxima. Jonas encosta. Agora, eu vi um recuo adiante. Um pedaço de acostamento mais largo, com mato alto e uma placa torta. Lugar perfeito para eu sumir sem barulho. Fingi que não ouvi. Acelerei um pouco, mantendo a faixa. Foi quando eu vi o carro emparelhando. No meu lado esquerdo, bem perto, sem farol, só a sombra dele e o brilho mínimo do painel por dentro. Ele ficou na mesma velocidade do caminhão. Isso exige intenção, e eu senti a mão suar tanto que o volante ficou escorregadio. A voz no rádio falou, calma, não faz besteira, a gente tá do teu lado. Eu dei uma olhada rápida para o carro. Não dava para ver rosto, só 2 vultos. E um braço levantando, mostrando alguma coisa que parecia um distintivo, mas eu não tenho como saber. Se é polícia, liga a sirene. Eu falei alto, sozinho. Mostra a luz, faz o básico. O carro não respondeu, continuou sem farol, colado. A voz no rádio mudou, mais grossa. Você tá carregado, não vai querer problema. Meu peito apertou. Não era ameaça direta. Era aquela frase de quem tem certeza que pode apertar mais. Eu pensei em ligar para o telefone da empresa. Só que ali o sinal é ruim. E eu estava dirigindo um caminhão pesado. Aí veio o detalhe que colou em mim. A voz falou uma rota alternativa. Com curva, com marco, com tudo. E era exatamente a rota que eu tinha no papel, no bolso da porta. Não no aplicativo, ninguém fora da empresa tinha aquilo, e mesmo dentro, pouca gente sabia meu caminho completo. Jonas, abre o vidro e conversa com a gente. A voz falou, abrir vidro com carro desconhecido colado do lado é pedir para alguém puxar tua atenção, tua mão, teu foco. Eu não abri. Em vez disso, eu comecei a procurar luz. Qualquer luz, posto aberto, balança, pedágio, e eu vi ao longe um pátio de caminhão. Luz branca alta. Foi quando o carro do lado deu uma fechada leve. Não bateu, só encostou na minha linha, me empurrando pro acostamento. O caminhão balançou. Não, eu só vou seguir. Eu falei, mais para mim do que para eles. A voz riu, uma risada curta. Então segue, Jonas, mas segue para onde a gente quer. Ali eu senti um tremor subir pela perna. Minha visão ficou estreita. Eu só enxergava a estrada e o pátio lá longe. Eu apertei o botão de pânico do rastreador.
Ele fica escondido perto do joelho, só que nada aconteceu na hora. Não tem sirene, não tem luz, é silencioso. O carro do lado diminuiu um pouco e ficou atrás do meu eixo, como se preparasse para outra manobra. No rádio a voz veio mais baixa. Última chance. Encosta. E aí completou, bem devagar. A gente sabe que você tá sozinho. Isso me deu um choque de raiva, não coragem. Raiva de ter sido lido tão fácil. Eu puxei para o lado do pátio, sinalizando com a seta sem frear muito. E no último segundo, eu não entrei na entrada principal. Eu joguei o caminhão para uma rua lateral iluminada, onde tinha um guardinha num portão pequeno, um lugar apertado, ruim de manobrar, mas tinha gente. O guardinha abriu o olho na hora. Eu buzinei forte e longo para chamar atenção e deixei o caminhão atravessado, travando a passagem. O carro sem farol passou direto, não entrou. Só diminuiu um instante, como se avaliasse o portão, e foi embora apagado, sumindo no escuro. O rádio chiou mais uma vez. A voz falou, quase irritada. Tá bom, Jonas, a gente se vê na próxima. Depois disso, silêncio. A empresa me ligou 40 minutos depois. Não pelo rádio, pelo celular, perguntando por que o botão de pânico tinha sido acionado. Eu expliquei tudo, o supervisor ficou quieto demais. Aí ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Jonas, hoje ninguém da base estava no rádio. Eu fiquei mais um tempo naquele pátio, comendo qualquer coisa sem sentir gosto. E quando eu voltei para a estrada, eu desliguei o rádio, porque o pior não foi o carro sem farol. Foi ouvir uma voz de confiança pedindo para eu parar no lugar certo. Quinto relato. Tranquei as portas com tanta força que minha mão ficou doendo. O aplicativo mostrava embarque agora, só que não tinha ninguém. Na beira da rodovia, um farol apagado piscou uma vez. Aí não, engatei a ré. Meu nome é Diego, tenho 32 anos. Dirijo por aplicativo faz uns 4. Naquele dia eu já estava cansado. Tinha feito corrida atrás de corrida. Faltava pouco para meia-noite e eu queria só completar um valor antes de ir embora. A solicitação caiu longe do centro. Ponto de embarque num acesso lateral da estrada. Pensei em recusar. Só que a tarifa estava boa e eu fui no automático. Cheguei e vi aquele acostamento largo. Um retorno mais adiante. Nada de casa, nada de comércio. O mapa mandava encostar exatamente ali. Parecia importante. Aquelas setinhas do aplicativo puxando meu carro para um lugar específico. Encostei com o pisca-alerta. Olhei para os retrovisores. Nada, boa noite, tô no local, pode vir. Falei isso pro nada porque eu sempre falo. Costume. Fiquei esperando a pessoa aparecer de algum canto. Matinho baixo, uma placa velha de sinalização. Só. Mais um minuto e o app mandou mensagem automática. Cliente aguardando onde, meu Deus? Senti a garganta secar. A sensação era de estar errado de um jeito simples, tipo estacionar na vaga errada e alguém tá olhando. Outra mensagem, dessa vez do usuário, sem foto, sem nome que parece gente. Abre o vidro. Não abri. Apertei o botão de travar de novo, mesmo já estando travado. Meu dedo tremia. Escrevi, tô no ponto, cadê você? A resposta veio rápido. Atrás. Meu estômago afundou, porque atrás ali não era tipo atrás do poste. Atrás era só escuro, só rodovia. Na hora, um carro lá longe apagou os faróis. Não foi gradual, foi como se alguém tivesse desligado na mão. E aí o carro ficou só um vulto vindo devagar. Ali eu entendi que eu tinha sido puxado para um lugar exato. Não era qualquer ponto, era aquele. Eu tentei cancelar. O aplicativo travou, girando, sem cancelar. O usuário mandou outra, não faz gracinha, baixa o vidro. Eu senti suor frio subindo nas costas por dentro da camisa. Amigo, eu não vou baixar nada, só vem na porta e eu vejo você. Falei alto, como se isso me desse algum controle.
O carro sem farol parou uns metros atrás. A distância certinha para me deixar sem saída se eu tentasse dar meia volta. E ainda assim longe o bastante para eu não ver quem estava dentro. Outra mensagem. Olha para o lado direito. Eu não queria. Mesmo assim, meus olhos puxaram. No meu vidro direito, do lado de fora, apareceu uma mão. Do nada. Como se a pessoa já estivesse ali há muito tempo e só resolveu mostrar. A mão ficou batendo leve no vidro, com um nó do dedo, sem pressa. Não, eu só vou embora. Saiu assim, falho, ridículo. A mão parou de bater. Depois deslizou os dedos devagar, como se procurasse a borracha do vidro, como se procurasse um ponto fraco. Só que a pior parte foi o som, um barulho de notificação. Dentro do meu carro, meu celular estava no suporte na minha frente, mas o som não veio dele. Veio do banco de trás. Congelei, eu não tenho palavra melhor. Eu congelei e senti meu coração batendo na garganta. Olhei pelo retrovisor interno devagar. O banco de trás estava vazio, só o tecido escuro. Mesmo assim, outro som. De novo, tão perto que meu ouvido esquerdo repuxou. O usuário mandou mensagem. Já tô aqui dentro, só falta você colaborar. A mão no vidro direito voltou a bater, agora mais firme. Uma batida seca. Outra. O carro atrás deu um toquezinho de buzina, curto como quem diz vamos. Dessa vez, eu não fui corajoso, eu fui animal. Respiração curta, mão suando no volante, joguei o carro para frente. O problema era que na frente tinha um cone laranja. Eu não tinha visto um cone no meio do acostamento fazendo eu desviar para o asfalto. E no asfalto vinha um caminhão longe, mas vinha, pisei no freio. Meu corpo foi para frente, cinto travando. O carro atrás acendeu um farol alto só por um segundo, me cegando e apagou de novo. Fiquei sem ver nada, só a sensação de gente se mexendo no escuro do lado direito. Abre agora. Uma voz masculina falou, não no celular. Aqui fora, colada no vidro. Meu cérebro tentou achar uma explicação besta. Um engano, uma brincadeira. Não tinha. Peguei o celular do suporte. Tremendo, tentei ligar para a polícia e a tela ficou bloqueada. Pedi a senha. Minha senha sumiu da minha cabeça. Ali, eu percebi outra coisa. O aplicativo ainda marcava a corrida em andamento, com meu carro parado, como se eles quisessem que eu ficasse ali. O vidro direito levou uma pressão, não uma batida, como se alguém tivesse encostado o corpo inteiro. Ombro. O carro balançou um pouco, então ouvi uma risada curta de canto. E logo depois, o som de porta abrindo. Não foi a minha porta, foi a porta do carro de trás. Eu não pensei, só agi. Soltei o freio de mão, girei o volante pro acostamento mais do que dava. Raspei no cone, senti o carro tremer. Pisei no acelerador com tudo. O caminhão buzinou forte lá no asfalto. Eu quase entrei na frente dele. Consegui voltar pro acostamento do outro lado, na raça. As rodas jogaram pedrinha, o carro sambou. Eu não parei. Na hora que eu ganhei distância, meu celular vibrou com uma última mensagem. Boa viagem, Diego. Meu nome escrito certinho, com acento no lugar certo, do jeito que nem todo mundo escreve. Eu não lembro de ter contado meu nome em nenhum momento. E o perfil do usuário não mostrava meu nome completo, só meu primeiro nome no aplicativo. Eu fui direto para um posto cheio, iluminado com gente. Parei perto das bombas. Desci rápido. Minhas pernas pareciam de outra pessoa. Mostrei para o frentista a tela e falei que tinha alguém me seguindo. Moço, calma. Tá tremendo. Quer água? Ele falou baixo, sem me zoar. Eu olhei para a estrada. O carro sem farol passou reto, como se nem existisse. Só um vulto. Sem placa que eu conseguisse ver, sem nada. Eu chamei a polícia e fiz boletim.
No dia seguinte, o suporte do aplicativo disse que não identificou irregularidades. A corrida tinha sumido do meu histórico. Até hoje, quando eu pego estrada de noite, eu não paro em ponto isolado, mesmo que o mapa mande, mesmo que o valor esteja bom, porque tem lugar que não é para encostar. Você ouviu o rádio noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nesta madrugada. Siga o canal e volte para mais histórias, sempre há outra esperando por você.